Olá, gente! Hoje eu vou mostrar para vocês como a gente trabalha com referências externas no nosso projeto. O que são referências externas? Imagine que eu tenho um pedaço do meu projeto que se repete, né? que é um módulo, ou que é um núcleo de um prédio, ou uma casa, ou uma construção qualquer que se repita, que tenha muitas unidades, né? E o tempo todo, quando eu faço a mudança de um pedaço desse módulo, eu teria que alterar também os outros, tá? Mas isso me dá um trabalho muito grande. Então imagina que a referência externa ela serve justamente para resolver esse problema. Eu tenho um conjunto de elementos que se repetem dezenas, centenas de vezes, e eu quero que, de alguma forma, quando eu faça alguma modificação, todos se modifiquem ao mesmo tempo. Esse é o conceito da referência externa. A referência externa existe em vários programas e também existe no ArchiCAD. Então, para mostrar como é que a gente faz isso, como é que isso funciona, eu vou usar esse módulo aqui habitacional de 2 pavimentos. Então eu tenho aqui na minha configuração pavimento 0, térreo. Subindo temos o primeiro pavimento. Depois temos aqui um sótão, uma caixa d'água e o telhado, cobertura. Ok? Vou mostrar em 3 dimensões como é que fica também. Aqui, esse modo. Ok? Ele já está salvo. E agora eu vou utilizar esse módulo. E percebam que ele está sozinho, né, no projeto, não tem nada em volta. Ele é um módulo que foi feito justamente para trabalhar com XREF, para que toda vez que eu queira mudar esse módulo, ele mude todos os módulos em outro arquivo. Então a gente trabalha com 2 arquivos. Esse é o arquivo do módulo. E agora eu vou abrir aqui um outro arquivo em branco, onde eu vou inserir esse módulo aqui como referência externa. Então, o primeiro cuidado que eu tenho que ter é em relação às configurações dos pavimentos. Eu tenho que tomar cuidado porque essa configuração aqui, eu tenho 4 pisos, primeiro com 3,30, 3,30, 3 e 3. Eu vou repetir essa configuração no arquivo geral. Então vamos lá em definições de piso. Vou colocar aqui 3,30, 3.3, 3.3, 3 e 3. Ok. Agora a gente vai vir aqui em arquivo, conteúdo externo, colocar associação. Aqui no ArchiCAD ele chama de uma associação externa, um desenho externo, um módulo externo. Então a primeira coisa que a gente faz é colocar associação. E aí nessa janela tem algumas opções. A primeira opção é escolher o arquivo que eu quero trabalhar. Vou selecionar o módulo, novo módulo. E aí eu posso pegar um módulo de um arquivo que esteja no meu computador, ou eu posso usar também um módulo da rede do ArchiCAD. No meu caso, esse meu módulo está na rede, no Teamwork. Então vou entrar no Teamwork e vou selecionar aqui o módulo que eu estou trabalhando, que é esse aqui de 2 quartos. 2 pavimentos. Selecionar. Ele pergunta se você quer usar todos os pisos ou apenas um piso específico desse módulo que você está importando. Eu vou trabalhar com todos. Ok. Vou clicar em selecionar para fechar a janela. Está inserido aqui o módulo. Eu tenho algumas opções aqui, mas a princípio eu não preciso trabalhar com ela, mexer nela se eu não quiser, se eu não precisar. E eu vou aqui, clicar nesse botão colocar associação. Ele está carregando no meu servidor, conteúdo externo. E agora ele pede para a gente fazer a associação. Por quê? Porque eu posso ter nesse meu arquivo aqui principal
vários pavimentos, e eu estou inserindo módulos dentro, um módulo menor, né? Digamos que o meu arquivo geral tenha 20 pavimentos e eu tenho um módulo que somente de 4 pavimentos e eu quero inserir dentro desses 20. Então eu tenho que posicionar qual é o pavimento do módulo e com qual associação eu estou fazendo ao pavimento do arquivo geral. No caso aqui, os dois eu fiz a mesma quantidade de pavimentos. Então a associação aqui é muito simples, é muito direta, né? Primeiro pavimento do módulo o pavimento 0 do módulo é o pavimento térreo do arquivo geral, pavimento 1 com o primeiro pavimento 2 com o segundo pavimento, cobertura com pavimento de cobertura. Ok. Tá? Vou dar um ok. E aí ele pede a posição, né, como se eu estivesse copiando e colando. Como não tenho uma posição definida, vou colocar em centro da vista atual e manter vista atual. E vou dar o colar. E aí ele inseriu aqui o meu módulo. Tá? Então a gente vê aqui, ó, a única diferença é que eu estava rodado. Meu primeiro pavimento, segundo, terceiro e quarto. Bom, já deu para perceber que as cores mudaram. Por quê? Porque ele está trabalhando com a configuração de pena do meu arquivo geral. Tá? Então não é muito simples usar esses módulos externos, porque os dois arquivos têm que estar compatíveis, senão as configurações mudam. Tá? Se eu vier aqui em documentação e vegetais, em conjunto de canetas, desculpe, eu só tenho aqui as opções desse arquivo. Ele não está trazendo a configuração de canetas do meu arquivo do módulo. Tá? Então eu teria que importar, se eu quisesse trabalhar com a mesma configuração de canetas do arquivo do módulo, eu teria que importar a configuração de caneta do módulo para cá. Ok? O mesmo vale para qualquer outro tipo de configuração. Mas se a gente for olhar em 3D, vocês vão ver que o modelo está intacto. O que altera são as configurações. Configurações de material também. Tá? Configurações de pena, configurações de vegetal, configurações todas as configurações devem ser importadas do arquivo do módulo. Tem que estar compatíveis, né? Tem que ser iguais para não dar problema. Tá? Agora, qual é a vantagem? Eu não consigo editar isso aqui. Tá? Eu não consigo alterar esses objetos. Eles são travados. Tá? Então já começa a dar uma certa segurança, porque eu não tenho como ter módulos diferentes. Eu posso fazer quantas cópias eu quiser. Tá? Que não, elas vão sempre estar iguais, porque elas vêm de um outro arquivo de módulo associado. E aí eu posso espelhar não tem problema. Eu posso rotacionar, eu posso alterar a altura, eu posso movimentar esse módulo da maneira que eu quiser. Ok? E se eu for no meu outro arquivo, né, esse é o arquivo do módulo, se eu criar algum elemento adicional, se eu modificar esse módulo aqui, né, por exemplo, eu vou criar aqui
criar só um piso aqui fora. E vou colocar um objeto. Colocar um guarda-sol. Ok? Aí eu salvo esse arquivo. E agora eu venho aqui e vou atualizar o módulo, né? Eu preciso atualizar toda vez que eu altero, eu gravo as alterações, envio as alterações para o servidor. Venho aqui no arquivo geral, eu venho aqui em arquivo, conteúdo externo e venho em gestor de módulo associado. No gestor de módulo associado ele mostra todos os módulos que estão inseridos aqui. Eu posso inserir vários módulos, misturar esses módulos, então eu posso ter 2, 3 módulos de casas e sair repetindo esses módulos à vontade. E eles vão aparecer aqui listados. Aqui no caso eu tenho um módulo só, que é esse aqui. Ele me avisa que foi alterado, ele dá uma carregada no arquivo para saber se alguém fez alguma mudança pela data. Então tá aqui, ó, alterado. Aqui diz quando é que foi modificado, ó. Tá? E aí eu clico nele, dou atualizar. E dou OK. Ele vai carregar novamente o módulo com a mudança que eu fiz, que foi botar o piso e o guarda-sol aqui na frente. Ok? Olha lá. Então já tenho aqui a alteração que eu fiz. Planta baixa, vamos ver aqui, ó. Guarda-sol foi inserido em todas simultaneamente. Ok? Se eu quiser, eu posso selecionar um. Digamos que um desses módulos aqui, esse módulo aqui, ele vai ser diferente. Ele não vai ter a mesma repetição de elementos dos outros, mas ele é parecido. Então eu insiro ele e eu posso explodir. Eu posso tirar ele do módulo, desassociar ele do módulo, do arquivo do módulo, e posso editar ele diretamente aqui. Ou eu posso, se quiser, eu não quero mais depender desse módulo por algum motivo, eu posso selecionar todos eles e explodir todos eles. Então eu clico, seleciono aqui o módulo, posso clicar com o botão da direita e escolher aqui a opção, ó, quebrar associação. Tá? E aí ele incorpora os elementos aqui nesse meu arquivo, tá? Então, esse vídeo era isso que eu queria mostrar. Essa ferramenta é muito boa, muito importante para quem trabalha com um grande volume de objetos que se repetem. Eu posso trabalhar criar só um conjunto de elementos. Aqui eu trabalhei com uma casa inteira, mas eu poderia trabalhar só com um conjunto que se repete, por exemplo, um quarto, né? Criar um quarto, mobiliar esse quarto, e o meu projeto tem dezenas de quartos iguais e eu poderia criar isso, né? E aí cada vez que eu quero alterar o quarto, todos os quartos vão se alterar também. E posso também trabalhar isso com elementos construtivos, conjunto de paredes, conjunto de lajes, que eu tenha alguma necessidade de ter uma grande repetição. Em prédios, por exemplo, a gente tem um núcleo que se repete, ou tem algum elemento, alguma parte de um prédio que se repete. E aí é interessante trabalhar com chefe, que diminui muito a quantidade de erros e facilita a hora de modificar o projeto. Então é isso. Esse vídeo é isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado e até o próximo vídeo.